Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Imaculada, rogai por nós. São José, rogai por nós. Podemos sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, umas breves palavras. Hoje estamos no nosso horário um pouquinho adiantado, dentro desse tempo que nós estamos passando, mas gostaria de trazer para nossa reflexão aquilo que o Evangelho de hoje, também a primeira leitura, estão nos recordando, a importância que a palavra de Deus deve ter na nossa vida. Jesus hoje começa o Evangelho dizendo que ele não veio para abolir a lei antiga, mas para aperfeiçoá-la. Em que sentido essa perfeição Jesus traz? É justamente por aquilo que ele veio fazer, dar vida, dar espírito à letra de toda a lei do Antigo Testamento. Lembramos bem que antes de Jesus, a lei era uma lei muito seca, podemos assim dizer, a lei pela lei. Com Jesus ela cria uma vida nova, porque Ele é a lei por excelência, baseada acima de tudo no amor e na misericórdia. Mas o que mais me chamou a atenção nesse Evangelho é o último versículo, que quem ensinar a palavra de Deus será considerado grande no reino dos céus. E aí você pergunta, como é que eu posso ensinar a palavra de Deus? Em síntese, eu resumo de 3 formas principais, que fica mais fácil para nós guardarmos, né? O número nos ajuda para memorizarmos melhor. 3 formas de nós ensinarmos a palavra de Deus, segundo o que Jesus fez. Ele deu pleno cumprimento como? Mostrando com a vida dele, ensinando com a vida dele. Então, esses 3 modos que eu vou passar aqui, é tendo Jesus como exemplo, porque Ele é o nosso exemplo por excelência. Quando nós temos Jesus como exemplo, não tem perigo de errar, porque Ele é o modelo por excelência. Então, a primeira forma de ensinarmos a palavra de Deus é conhecendo essa palavra. Quando nós temos intimidade com a palavra de Deus, e Jesus demonstrava isso, Ele era a própria palavra, a palavra encarnada, mas Ele fazia de tudo para mostrar a sua comunhão profunda com o Pai. Eu vim do Pai. Em todos os momentos da sua vida, Jesus mostrou a sua dependência do Pai. Então ele conhecia a palavra que ele pregava, era aquilo que ele vivia com o seu Pai.
Então, o conhecimento da palavra é a primeira condição para que eu e você sejamos também, podemos dizer, mestres para ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos que convivem conosco. Conhecimento da palavra. Por isso, ler a palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Veja, Jesus, quando vence a tentação do demônio, ele vence todas elas citando a palavra, para dizer que eu não sou apenas a palavra encarnada, mas eu conheço toda a lei. Por isso que ele veio dizer hoje para nós, eu vim dar pleno cumprimento, eu não vim abolir, mas dar pleno cumprimento à lei do Antigo Testamento. Então, nessa quaresma, uma forma de nós crescermos também no ensinamento da palavra de Deus é conhecer a palavra. Conhecer o que Deus deixou para nós escrito, isso faz a grande diferença. Depois, a segunda forma de nós ensinarmos é praticar a palavra. Veja que o que Jesus ensina, ele ensina com o seu testemunho. Jesus é a palavra encarnada do Pai. O testemunho de Cristo falava mais do que as palavras dele. Veja que na época nós vamos voltar a 2000 anos atrás, Jesus não tinha microfone. Imagina como Jesus falava para multidões. Mas o exemplo de Jesus, o seu testemunho de vida era a maior e a melhor forma de evangelizar. Conhecer a palavra, praticar a palavra, e aí em terceiro lugar vem pregar a palavra. E Jesus pregava, mas o que Jesus pregava era aquilo que ele verdadeiramente conhecia e verdadeiramente praticava. Então essas três fórmulas, elas são infalíveis. Conhecimento, porque eu mergulho nessa palavra, eu busco meditar todos os dias sobre o que Deus tem para mim na palavra dele, e não tem como eu me perder neste mundo se eu me deixar guiar pela palavra. Aí disse Jesus, quem não praticar, quem não ensinar, ou pelo contrário, ensinar os outros a viver de forma errada, será o menor no reino. E quem ensinar os outros a praticar a palavra de Deus será o maior no reino dos céus. Então hoje nós queremos pedir nessa Eucaristia que Deus nos conceda essa tríplice graça por intercessão de São José. Começando a sua novena, ele foi um homem que conheceu a palavra de Deus, que praticou a palavra de Deus e que pregou a palavra de Deus com a sua vida, com o seu testemunho, com o seu exemplo. Que ele interceda por nós e nos ajude no início da sua novena, para que também nós sejamos testemunhas de Cristo neste tempo tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Para que aquelas pessoas que não têm acesso a essa palavra de Deus, possa ver em nós a palavra viva de Deus encarnada e cheguem a Deus através do nosso testemunho, como foi São José, como foi Nossa Senhora. Que assim seja. Amém.